Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos investigar um dos maiores paradoxos da história. Como surgiu o mal se Satanás foi criado perfeito? Quem é esse ser que se opõe a Deus e tenta destruir a sua obra? Como ele se tornou o inimigo número 1 da humanidade? E o que a Bíblia nos revela sobre o seu destino final? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo. Mas antes, como de costume, eu quero pedir a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a continuar a trazer mais vídeos como este. Tenha a certeza que o seu apoio é muito importante e valioso para nós, pois todos os vídeos são feitos com todo o carinho e cuidado para e por vocês. Nossa proposta é trazer conteúdos os mais claros possíveis, de fácil entendimento e que tenham um embasamento sólido e bíblico. Dito isso, como de costume, vamos lá? Para entendermos como surgiu o mal, precisamos voltar ao princípio de tudo. A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que tudo era muito bom. Entre as coisas invisíveis estavam os anjos, seres espirituais que serviam a Deus e o adoravam. Um desses anjos era especial, pois ele era o querubim da guarda, o mais elevado entre todos. Ele habitava na presença de Deus e tinha uma beleza e uma inteligência incomparáveis. Ele era chamado de Lúcifer, que significa estrela da manhã ou portador da luz. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou na iniquidade. Veja o que diz o profeta Ezequiel sobre ele. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 ao 15. O que foi essa iniquidade que se achou em Lúcifer? Foi o orgulho, o pecado que origina todos os outros. Lúcifer se encheu de soberba e quis ser igual a Deus. Ele não se contentou em ser uma criatura, mas quis ser o Criador. Ele não se satisfez em servir a Deus, mas quis ser servido. Ele não se humilhou diante de Deus, mas se exaltou acima de Deus. Ele não reconheceu a autoridade de Deus, mas se rebelou contra Deus. Veja o que diz o profeta Isaías sobre a sua rebelião. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 14. Lúcifer expressou a sua rebelião e o seu orgulho em 5 afirmações. Eu subirei, eu exaltarei, eu me assentarei, eu subirei, eu serei. Ele revelou a sua aspiração de subir ao céu, de exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus, de ser reconhecido como igual a Deus. Ele quis usurpar o lugar de Deus, o único que é digno de toda honra, glória e louvor. Ele quis ser adorado como Deus, o único que é santo, justo e verdadeiro. Ele quis ser como Deus, o único que é eterno, imutável e soberano. Mas Deus não tolerou a sua rebelião e o seu orgulho. Deus o julgou e o condenou. Deus o expulsou da sua presença e do seu reino. Deus o lançou por terra e o humilhou. Deus o despojou da sua glória e da sua beleza. Deus o transformou de Lúcifer, o portador da luz, em Satanás, o adversário. Veja o que diz o profeta Isaías sobre o seu destino. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão,
Considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que fez do mundo um deserto e assolou as suas cidades, que não abriu a casa de seus cativos. Isaías 14, versículos 15 ao 17. Satanás se rebelou contra Deus, perdendo a sua santidade e corrompendo-se. Ele não poderia mais ser como Deus, pois o pecado o separou de Deus. Ele se tornou o inimigo de Deus, o pai da mentira, o acusador dos irmãos, o Deus deste século, o príncipe das trevas, o dragão, a serpente e o diabo. O pecado de Satanás é considerado particularmente atroz por várias razões. Ele pecou contra a luz, pois ele conhecia a Deus e a sua vontade. Ele pecou contra o amor, pois ele era amado por Deus e pelos anjos. Ele pecou contra a graça, pois ele era agraciado por Deus com dons e privilégios. Ele pecou contra a glória, pois ele era glorificado por Deus com beleza e honra. Mas Satanás não pecou sozinho. Ele também influenciou outros anjos a se desviarem do caminho traçado por Deus. Ele os seduziu com as suas mentiras e os persuadiu com as suas promessas. Ele os convenceu a se rebelarem contra Deus e a seguirem-no na sua loucura. Estima-se que 1/3 dos anjos tenham caído com ele, tornando-se seus aliados e servos. A Bíblia os chama de anjos caídos, demônios, espíritos malignos, hostes espirituais da maldade. Veja o que diz o apóstolo João sobre a sua queda. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, versículos 3 ao 4. Satanás e seus anjos se tornaram verdadeiramente malignos e hostis. Eles se opõem a Deus e a tudo o que é bom. Eles odeiam a Deus e a tudo o que é de Deus. Eles atacam a Deus e a tudo o que é para Deus. Eles querem destruir a Deus e a tudo o que é com Deus. Eles são os responsáveis por introduzir o mal no mundo, tentando Adão e Eva a desobedecerem a Deus e a comerem do fruto proibido. Eles são os causadores de todo o sofrimento, dor, doença, morte, guerra, violência, injustiça, opressão, idolatria, feitiçaria, imoralidade, mentira, engano, rebelião, apostasia que há na terra. Eles são os inimigos da humanidade, pois eles querem impedir que as pessoas conheçam a Deus e sejam salvas por Ele. Eles querem afastar as pessoas de Deus e levá-las ao pecado e à perdição. Eles querem enganar as pessoas com falsas doutrinas e falsos mestres. Eles querem oprimir as pessoas com medo e angústia. Eles querem roubar, matar e destruir as pessoas e tudo o que elas têm. Veja o que diz o Senhor Jesus sobre eles. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Mas como surgiu o mal se Satanás foi criado perfeito? Como ele pôde se rebelar contra Deus, que é o seu Criador e Senhor? Como ele pôde corromper a sua natureza e se tornar o mal personificado? Essas são perguntas difíceis de responder, pois envolvem o mistério da origem do pecado e do livre-arbítrio. A Bíblia não nos dá uma explicação detalhada sobre como o mal surgiu, mas nos dá algumas pistas que podem nos ajudar a entender melhor esse paradoxo. Gostaria de pedir muito a sua atenção, pois essas informações são muito importantes e que foram retiradas de estudos escatológicos. Essa é uma das diferenças de nosso canal para os demais. As bases dos estudos são sólidas, que vão muito além dos versículos, mas muito além.
Uma dessas pistas é que Deus criou os anjos e os homens com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre obedecer e desobedecer, entre amar e odiar. Deus não criou robôs ou marionetes, mas seres livres e responsáveis. Deus não quis forçar o amor e a adoração de suas criaturas, mas quis que elas o amassem e o adorassem voluntariamente. Deus não quis impor a sua vontade e o seu plano, mas quis que eles cooperassem com a sua vontade e o seu plano. Deus não quis violar a liberdade e a dignidade de suas criaturas, mas quis que elas usassem a sua liberdade e a sua dignidade para a sua glória e o seu bem. Mas essa capacidade de escolha também implicava a possibilidade de errar, de pecar, de se rebelar. Deus permitiu que as suas criaturas tivessem essa possibilidade, mas não as obrigou a usá-la. Deus não criou o mal, nem o introduziu no mundo, nem o desejou para as suas criaturas. Deus apenas permitiu que o mal existisse como uma consequência das escolhas erradas de suas criaturas. Deus não é o autor do mal, nem o responsável pelo mal, nem o cúmplice do mal. Deus é o juiz do mal, o opositor do mal, o vencedor do mal. Outra pista é que Deus tem um propósito maior e mais sábio do que o mal. Deus não permite o mal sem uma razão, nem sem um limite, nem sem um fim. Deus permite o mal para manifestar a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia, a sua glória. Deus permite o mal para provar a sua fidelidade, a sua soberania, a sua providência, a sua sabedoria. Deus permite o mal para aperfeiçoar a sua obra, a sua igreja, a sua vontade, o seu reino. Deus permite o mal para cumprir o seu plano eterno, o seu amor incondicional, a sua salvação maravilhosa, a sua vitória definitiva. Deus tem controle completo sobre o mal, desde o começo até o fim. Deus não é surpreendido pelo mal, nem ameaçado pelo mal, nem derrotado pelo mal. Deus sabe de todas as coisas, governa todas as coisas e faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Deus está no trono e se declara o Senhor. Veja o que diz o profeta Isaías sobre o poder e a soberania de Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, versículos de 5 ao 7. Deus não é o autor do mal, mas ele o usa para o seu propósito. Deus não se agrada do mal, mas ele o transforma em bem. Deus não se associa ao mal, mas ele o julga e o elimina. Deus não se rende ao mal, mas ele o vence e o destrói. Deus tem a última palavra sobre o mal, e ele já a pronunciou na cruz do Calvário, onde ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados e nos libertar do poder do mal. Veja o que diz o apóstolo Paulo sobre a obra de Cristo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:15. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículos 8 ao 10. Deus tem a vitória final sobre o mal, e ele já a revelou na ressurreição de Cristo, onde ele demonstrou o seu poder e a sua glória. Deus tem a promessa fiel sobre o mal, e ele já a anunciou na sua palavra, onde ele nos garante que ele voltará para julgar o mundo e para estabelecer o seu reino eterno. Deus tem a esperança certa sobre o mal, e ele já a depositou nos nossos corações, onde ele nos dá a sua paz e a sua alegria. Deus tem a solução definitiva para o mal, e ele já a preparou para nós, onde ele nos reserva um lugar na sua presença, onde não haverá mais mal, nem pecado, nem dor, nem morte.
Veja o que diz o apóstolo João sobre o futuro de Deus. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículos de 1 ao 4. Meus amigos, estamos nos aproximando do final do vídeo, onde nós investigamos o paradoxo. Como surgiu o mal? Nós vimos que o mal surgiu da rebelião de Satanás, que se corrompeu pelo orgulho e quis ser igual a Deus. Nós vimos que o mal afetou toda a criação, trazendo sofrimento e destruição. Nós vimos que o mal não pode frustrar o plano de Deus, que é maior e mais sábio do que o mal. Nós vimos que Deus permite o mal, mas não o deseja. Nós vimos que Deus usa o mal, mas não o pratica. Nós vimos que Deus julga o mal, mas não o tolera. Nós vimos que Deus vence o mal, mas não o aceita. Nós vimos que Deus tem a solução para o mal, e Ele a oferece a todos os que creem em seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Mas o que isso significa para nós, que vivemos em um mundo cheio de mal? Como podemos lidar com o mal que nos cerca e que nos atinge? Como podemos resistir ao mal que nos tenta e que nos aflige? Como podemos esperar pelo fim do mal que nos angustia e que nos oprime? Eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões finais sobre essas questões, usando alguns versículos bíblicos que podem nos orientar e nos fortalecer. Primeiro, nós precisamos reconhecer que o mal é real e que ele tem consequências. Nós não podemos ignorar o mal, nem minimizar o mal, nem relativizar o mal. Nós não podemos nos conformar com o mal, nem nos acostumar com o mal, nem nos aliar com o mal. Nós precisamos encarar o mal com seriedade, com responsabilidade, com humildade. Nós precisamos admitir que somos pecadores e que precisamos de perdão. Nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender deles. Nós precisamos buscar a santidade e a obediência. Nós precisamos depender da graça e do poder de Deus. Veja o que diz o apóstolo João sobre o reconhecimento do mal. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 ao 10. Segundo, nós precisamos resistir ao mal e ao seu autor, Satanás. Nós não podemos ceder ao mal, nem negociar com o mal, nem brincar com o mal. Nós não podemos nos deixar enganar pelo mal, nem seduzir pelo mal, nem dominar pelo mal. Nós precisamos lutar contra o mal com fé, com coragem, com vigilância. Nós precisamos usar as armas espirituais que Deus nos deu: a oração, a palavra, o jejum, a comunhão, o louvor. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Veja o que diz o apóstolo Tiago sobre a resistência ao mal. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 8. Terceiro, nós precisamos confiar em Deus e na sua bondade, mesmo diante do mal. Nós não podemos duvidar de Deus, nem questionar Deus, nem acusar Deus. Nós não podemos nos afastar de Deus, nem nos revoltar contra Deus, nem nos desesperar sem Deus. Nós precisamos crer em Deus com amor, com gratidão, com esperança.
Nós precisamos reconhecer que Deus é bom e que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Nós precisamos aceitar que Deus é sábio e que Ele tem um propósito maior e melhor do que o mal. Nós precisamos lembrar que Deus é fiel e que Ele não nos desampara, nem nos abandona, nem nos esquece. Veja o que diz o profeta Abacuque sobre a confiança em Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3, versículos 17 a 19. Quarto, nós precisamos esperar em Deus e na sua promessa, que é a destruição do mal e a restauração de todas as coisas. Nós não podemos perder a esperança, nem desistir da fé, nem abandonar a luta. Nós não podemos nos conformar com este mundo, nem nos apegar a este mundo, nem amar este mundo. Nós precisamos ansiar pelo céu, pelo novo céu e pela nova terra, onde habita a justiça. Nós precisamos aguardar pela volta de Cristo, que virá para julgar os vivos e os mortos, e para reinar para sempre. Nós precisamos preparar-nos para o encontro com Deus, que nos receberá na sua glória e nos dará a coroa da vida. Veja o que diz o apóstolo Pedro sobre a esperança em Deus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 13 ao 15. Meus amigos, esta é a nossa reflexão final sobre o paradoxo do mal. Nós vimos que o mal surgiu da rebelião de Satanás, mas que Deus tem o controle sobre o mal. Nós vimos que o mal afetou toda a criação, mas que Deus tem um propósito maior e mais sábio do que o mal. Nós vimos que o mal não pode frustrar o plano de Deus, que é a salvação de todos os que creem em seu Filho Jesus Cristo. Nós vimos que Deus tem a solução para o mal, e que Ele a oferece a todos os que o aceitam como Senhor e Salvador. Nós vimos que Deus tem a vitória final sobre o mal, e que Ele a revelou na cruz e na ressurreição de Cristo. Nós vimos que Deus tem a promessa fiel sobre o mal, e que Ele a anunciou na sua palavra. Nós vimos que Deus tem a esperança certa sobre o mal, e que Ele a depositou nos nossos corações. Nós vimos que Deus tem a solução definitiva para o mal e que Ele a preparou para nós, onde Ele nos reserva um lugar na sua presença, onde não haverá mais mal, nem pecado, nem dor, nem morte. Este é o paradoxo do mal. Ele surgiu da rebelião de Satanás, que foi criado perfeito, mas se corrompeu pelo orgulho. Ele afetou toda a criação, trazendo sofrimento e destruição. Mas ele não pode frustrar o plano de Deus, que é maior e mais sábio do que o mal. Deus permite o mal, mas não o deseja. Deus usa o mal, mas não o pratica. Deus julga o mal, mas não o tolera. Deus vence o mal, mas não o aceita. Deus tem a solução para o mal, e Ele a oferece a todos os que creem em seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Você já recebeu essa solução? Você já aceitou essa solução? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, o único que pode te livrar do mal e te dar a vida eterna. Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo agora, reconhecendo o seu pecado, pedindo perdão a Deus e confessando Jesus como o seu Senhor e Salvador. Lhe convido que repita comigo: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que ele morreu na cruz pelos meus pecados e que ele ressuscitou dos mortos. Eu me arrependo dos meus pecados e me rendo à tua vontade. Eu te peço que entres no meu coração, que me limpes de toda a iniquidade e que me dês o teu Espírito Santo.
Eu te agradeço pelo teu amor e pela tua salvação. Eu te confesso como o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, eu quero te glorificar, pois você acaba de tomar a melhor decisão da sua vida. Você acaba de nascer de novo, de receber a vida eterna, de entrar na família de Deus. Você acaba de ser liberto do poder do mal, de receber a graça de Deus, de ser selado pelo Espírito Santo. Você acaba de iniciar uma nova jornada com Deus, que vai te levar a conhecer mais a Ele, a amar mais a Ele, a servir mais a Ele, a glorificar mais a Ele. Uma relação de intimidade, de amor e de cumplicidade. Essa é a relação que você deve buscar com Deus, dia após dia, mês após mês, ano após ano, até os seus últimos dias aqui na terra. Mas se você ainda não fez essa oração, ou se você tem alguma dúvida, ou se você quer saber mais sobre esse assunto, eu quero te encorajar a procurar uma igreja séria e bíblica, onde você possa receber orientação, apoio, ensino e comunhão. Você também pode entrar em contato comigo através dos comentários, conhecer os meus projetos na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, ou pelos meus outros canais de comunicação que também estão lá. Eu ficarei muito feliz em te ajudar e te acompanhar nessa caminhada. Bom, irmãos, este foi o nosso vídeo de hoje, onde nós investigamos este paradoxo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algo, que tenham sido edificados. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos, comentem o que acharam e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Tchau!